Porque é isso, as profissões que usam a criatividade, a sensibilidade, são menosprezadas. As pessoas acham que só quem lida com número, com ciência... Cara, é muito difícil fazer. É muito difícil fazer uma piada, é muito difícil você ter improviso, é muito difícil você ter sensibilidade. É um baita talento. E tem que ser valorizado. A gente tem que parar de achar que as pessoas que lidam com esse tipo de sensibilidade, com cultura, são menos, são piores, que elas não têm que ser respeitadas, que elas não têm que ter incentivo, não têm que ser patrocinadas. Tudo. E agora, na pandemia, a gente viu como é importante. Quem ficou sem música? Quem ficou sem piada? Quem ficou sem streaming? Quem ficou sem televisão? A gente precisou de tudo isso. Precisou de cultura dentro de casa. Precisamos de livro. Entendeu? Eu ia te perguntar, e no jornalismo, qual você acha que é o limite? Da censura? Da censura e da forma de se fazer. Porque hoje tá saindo muita mídia tá perdendo a mão na forma de noticiar. Noticia uma morte em primeira mão como se fosse o preço da banana, entende? Mexe com a vida de pessoas, mexe com a sensibilidade das famílias como se fosse qualquer coisa. E às vezes, para dar aquele furo de notícia, nem tem a notícia completa. Sim. E acaba... Mas é o imediatismo que faz isso. Você quer... Eu quero ser o primeiro, eu quero ser o exclusivo. Eu sempre falo lá com a turma que trabalha com a gente não precisa ser o primeiro, mas tem que dar bem feito. É melhor ser o segundo, terceiro, quarto, 10º, mas quando dá bem feito, bem apurado, bem checado. Sim. Com cuidado. Com cuidado. Porque ninguém lembra do primeiro. As pessoas lembram de quem fez bem feito. Você pode lembrar do primeiro que fez bem feito, que acontece. Sim. Né? Agora, tem muita gente que fala que é jornalista e não é. E é uma outra profissão que as pessoas estão jogando na lata do lixo. E colocando... jornalismo não presta. Jornalismo é uma porcaria. Não é, não. É necessário. Porque a gente tem muita fake news. E a gente precisa do jornalismo bem apurado para dizer para a gente o que é e o que não é. Sim. Porque tem gente que acha que... Porque hoje as pessoas pegam esses posts de WhatsApp e acham que isso é jornalismo. Eu li uma notícia. Aonde? Na internet. Onde? Não é notícia. Você dá uma fofoca. Teve agência checadora postando fato sem checar. Você viu a vergonha que passaram? Sério? Então, você não viu? Que tiveram que fazer uma outra publicação. Eles fizeram pra uma publicação... o que checou errado. Eles fizeram uma publicação no Dia da Consciência Negra. Muito delicado. Muito delicado. Falando sobre termos que teriam origem racista. Só que não era. Era tipo assim... Era historinha de WhatsApp. Sabe? Ela aquela coisa de... porque Sim. o criado mudo não sei do quê. Ou, sabe? E aí... Só que já tinham feito a publicação. E a publicação fez assim, né? Plá, porque com todos depois os não termos, não volta mais. com todos os termos e falando que eram. Só que nem todos eram. E aí tiveram que refazer, falando... Gente, olha, a gente foi atrás e tal. E aí a galera... Porque era uma agência checadora. Sim. Pô, quem não é pra cometer o erro, Mas sabe? ninguém tem a verdade absoluta de nada. Então, mas aí quando eles, quando eles ir atrás. refizeram, que daí falaram assim, a gente foi atrás, e aí a gente fez um estudo detalhado, e falaram assim, por que não fez na primeira vez? Que a gente, O estudo detalhado era pra ter sido feito antes de vocês postarem. O jornalismo mesmo que a gente tem que fazer é conversar mais do que uma fonte. Esse é o certo. É isso que a gente aprende na base. E fonte, né? E fonte. Não a Nina, 6 anos, né? Exato. Você tem que checar com pessoas que estudaram sobre aquilo, que conversam sobre isso. Por exemplo, esse tema da questão racial é muito delicado. Porque muito estudo está sendo feito hoje. Por quê? Porque proibiram a gente fazer. Porque é muito mais legal não fazer, né? Porque aí você consegue ser racista ainda. Que é isso que as pessoas que estão aqui querem. Eu não quero ninguém ascendendo, não quero ninguém tirando meu privilégio. Eu quero sentar no meu privilégio e ficar. Porque se eu der estudo, se eu der possibilidades, se eu mostrar que essas pessoas têm capacidade, eu estou lascado. E é isso, é essa potência das pessoas que não tiveram a chance de ser quem elas eram, foram tratadas como objeto, e isso se perpetua até hoje. Tem gente que quer a morte, tem gente que quer o fim. É lamentável. Por isso que eu tenho medo de censura. Por isso que eu não gosto de censura. Porque a censura proíbe você de falar sobre qualquer assunto, de você trazer à tona feridas, o espelho, que você tem que se olhar no espelho e falar, sim, eu estou numa sociedade que é racista, que é machista, que é patriarcal. Tudo isso é a nossa sociedade. E a gente precisa se olhar no espelho e assumir que a gente precisa melhorar. Ouvir. Entender a dor do outro.
Porque se não é a minha dor, eu posso saber que existe. Ou nem sei Não que dói em existe. mim. Você não olha pro lado, não dói em mim, Sim. entendeu? Uhum. Então, se está incomodando o outro, a gente tem que ouvir. Agora, quando você censura, quando você fala, não pode falar desse assunto, não se fala sobre isso, aí é um perigo. Porque aí você silencia. A gente precisa falar, por mais que doa, por mais... A gente pode não concordar, mas a gente precisa debater. Uhum. A gente talvez não chegue num senso comum. Olha o que a gente está vivendo politicamente. É lamentável, entendeu? A gente tem que ter debate político, tem que falar. A gente não é obrigado a concordar, não é obrigado a votar todo mundo na mesma pessoa. Não é. A gente vive numa democracia, e democracia é isso. É aceitar quando o outro ganha, é aceitar quando o diferente está falando. Eu não concordo, mas eu não preciso matar a pessoa. Então, no momento que se eu não quero, eu mato. Eu não aceito, eu elimino. Não, a gente tem que conviver com o diferente. Então, isso me dá muito medo. Porque o humor, a cultura, é a primeira coisa que você corta quando você quer o totalitarismo. Quando você quer, entendeu? Calar as pessoas. O que te levou a fazer a faculdade de História agora? A melhorar como pessoa. A melhorar, porque eu acho que a gente só melhora quando você ganha conhecimento. Uhum. A gente nunca vai saber tudo na vida, mas o que a gente puder aprender, e é isso, abrir o coração, abrir a cabeça, abrir a mente, tá estudando com pessoas mais novas do que eu, que estão num outro momento de vida, entender o limite dessas pessoas, os meus, entendeu? Conhecer pessoas que vêm de diferentes lugares, porque a faculdade é isso, né? Uhum. Você compartilhar, né? Me colocar numa outra posição, que ali eu sou uma aluna, e ponto, entendeu? E é muito legal, é muito bacana. Você tá em qual semestre? Eu tô indo agora para o 5º. Caraca. Passou rápido. São 8? São 8. Então, assim, meu filho falou, você tá doida, né? Quem tá na escola, né? Mas é isso. Eu senti necessidade, sabe? Mais de 20 anos depois, de voltar a estudar e falar, eu preciso aprender. Eu preciso entender, porque muita coisa mudou. Sim. Muita coisa do que eu estava na faculdade para hoje são os estudos. E aí, isso, o papel do historiador é muito importante também. De ir para trás, ficar aqui. E também, você não faz o exercício da futurologia, mas você pode entender o que está acontecendo hoje pelo passado, o passado pelo que está acontecendo hoje. Então, tem que ter essa conversa. Até né? porque se a gente não conhece os nossos erros do passado, a gente repete todos, né? E a gente está repetindo muito. Você sabe que isso é uma coisa que me... A pandemia, por exemplo, muito. Isso é uma coisa que me preocupa quando tentam tirar determinados livros, por exemplo, porque os livros tratam de assuntos que não são... Sabe? Então, porque tal livro falava sobre escravidão. Sim. Então, se tira o livro. Essa é uma discussão. É uma coisa que me preocupa. Porque eu falo assim, gente, mas se a gente fingir que não aconteceu, se a gente eliminar... Não podemos. A gente não pode eliminar. Não. A gente tem que lembrar sempre o quanto é merda Isso. pra não fazer de novo. Exatamente. Então, assim, mas é porque esse livro trata... Não, mas deixa eu tratar. E outra coisa, a gente tem que analisar, isso a gente vê muito, né? Estudando ali. Você tem que entender o contexto da época. Que não adianta a gente olhar com os olhos de hoje a época passada. Então, falar, nossa, como é que eles podiam ter feito aquilo? Como eles pensavam daquele jeito? Você tem que analisar como é que era, né? Não é que era bom. A gente sabe que não é bom. Mas, na época, aquilo era aceitável. Sim. Como hoje, a gente também aceita algumas coisas e fala, não aceito, aceita. A gente vive. Talvez lá no futuro as pessoas falem, nossa, como eles puderam aceitar votar em tal pessoa, viver desse jeito, não falar nada. Eu vi uma publicação no Twitter ontem que falava assim, se você pudesse pegar um filme atual e mostrar pra uma pessoa de 1920, você já parou pra pensar em como ela ia assustar com o vocabulário, nosso vocabulário, Sim. com a tecnologia Pensa. e com os nossos hábitos e costumes? Total. Você já pensou que loucura? Sim. Pega a fotinho lá, pega o desenho do livro de história de 1920, imagina você passando um filme de hoje. Isso é coisa de 100 anos. São questões que se discute, por exemplo, estátua. 100 anos é uma vida. Sim. É uma vida só. Exatamente. Essa questão das estátuas, por exemplo, né? De ir lá, pichar, destruir patrimônio público e tal. Tem que fazer ou não tem que fazer? É uma discussão complexa de se fazer. Porque para algumas pessoas tem que destruir mesmo para que se esqueça daquilo. Para outras, não. Aquilo tem que ficar ali justamente para a gente
lembrar que aquilo existiu, Que a gente fez merda. que a gente fez merda. Para outras, tem que tirar dali e botar dentro de um museu com uma plaquinha explicando. Fizemos merda, não vamos fazer mais, mas isso aqui existiu, sabe? Porque também é patrimônio. Então, eu fiz um trabalho essa semana sobre o Carandiru. Implodiram, a maior parte. Sobrou um pedacinho. Por quê? Justamente para ter um registro histórico do que aconteceu. Mas grande parte implodiram. Faz com que você esqueça o passado? Não. Existiu. Foi terrível o que aconteceu ali. Sim. Né? Então, não adianta você passar, jogar um parque em cima. Ok, muito legal ter um parque, mas Não apagou. não apagou. O Entendeu? grande problema disso não apagou pra gente. Mas daqui 200 anos, quem tá aqui hoje já não tá... Por isso não que- tô eu, já não tá meus filhos, Por não isso tá que nossos o filhos. historiador é importante. É Porque ele que importantíssimo. faz É isso. ter a documentação, Então, o registro. Mas, ó, A cultura é importante porque nós temos livro, nós temos filme. exato. Mas né? é esse que eu acho que é o grande problema. É assim, se a gente começa a destruir o que a gente tem de registro histórico no sentido de esquecer Não, o que aconteceu, exatamente. daqui 100 anos, como É. a gente tá falando de Isso. 1920, É, sabe? é. Daqui 100 anos, a É. gente reconta a história. Sim. E sem ter acesso ao que de fato foi feito em 1920, a gente não tem mais. Porque daí a Sim. gente vai ter, aos olhos de quem escreveu em 2020, o 1920. Sim. Mas você não tem mais. Esse é O o grande registro. problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque a gente corre o é, risco de repetir o erro. Exato. E hoje, por exemplo, a imprensa também serve como fonte histórica. Mas aí você tem que fazer análise também. Quem escreveu? Exato. Em que Exato. circunstância? Então, assim, nada vai Esse ser tão veículo fiel. era de direita ou de esquerda? Quem era o dono? Por que escreveram essa matéria desse jeito? Porque isso também é uma fonte histórica de entender o que era aquele E veículo. o que me preocupa é sempre assim, cada um quer que o seu lado reescreva. Exatamente. Só que um lado não pensa que pode ser o outro a reescrever. Isso. Então não é melhor que a gente não tenha nenhum dos dois lados escrevendo e que a gente possa só tratar a realidade como ela foi? Ruim como foi, boa como foi, pra gente não correr o risco de repetir, pra não chegar daqui a um tempo alguém falar assim: "Cara, mas será que foi tão ruim assim mesmo? Porque a Mas gente não tem vai. registro nenhum". A maior prova é que as pessoas estão andando com suástica agora no braço. Então Entendeu? assim, e aí As chega no pessoas ponto acham que tem que ter campo de concentração de novo. se a gente não tiver o registro do que foi a escravidão, É. mas isso aqui me lembra de coisa. Sim, mas assim, a gente precisa lembrar. E Do tem um peso outro que fator. teve. Precisa lembrar do peso que teve. Mas qual é o grande problema hoje? Quando você vai... E eu acabei de fazer um trabalho sobre isso Sim. também. Qual é o grande problema? Você só tem uma versão da história. Entendeu? Sim. Você não tem as pessoas falando o que elas Como- passaram. aham. Porque não tem registro histórico. Sim. Porque calaram essas pessoas. Sim. Entendeu? Sim. Essas pessoas não tiveram direito à voz. É muito triste isso. Porque Sim. os registros que você tem são registros dos homens brancos sobre aquelas pessoas. Então, você tem registro policial, você tem certidão de nascimento, de casamento, de batismo, você tem matérias de jornal contando o que aconteceu, você tem pinturas, até fotos, né? Porque aqui se perpetuou durante muito tempo, foi Sim. o país que mais carregou a escravidão, né? Então, até isso você tem. Mas você não tem essas pessoas falando. Você não tem o outro lado da história. Sim. Então, é muito difícil. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de Buscar buscar isto e colocar. Eu fiz uma pesquisa sobre crianças escravas. Elas não tiveram voz. Elas não existiram para a nossa história. Então, é muito difícil você... E os índios? Os indígenas? É muito difícil. A nossa sorte é que eles têm a história oral. Eles passam. Sabe? De geração por geração. Sim. Só que é difícil, porque são desacreditados. Entende? Então, olha, a história era assim, assim. Aí fala, tem prova? Tem documento? Não tem? Aquele filme Histórias Então, a história oral Cruzadas, ela é muito importante por isso, porque para vários povos, para várias civilizações, foi assim que você chegou a entender o que aconteceu. Né? Então, é por isso que é necessário, algumas coisas são necessárias serem discutidas. Porque Sim. essas pessoas foram caladas, essas pessoas foram impedidas de serem quem elas eram. Aquele filme Histórias Cruzadas conta isso, né? É sobre uma jornalista que decide contar as histórias das empregadas domésticas que sofriam abusos por parte do trabalho, dos patrões e tal. Se bem que muitas das atrizes depois se arrependeram de fazer um filme porque o filme só mostra o ponto de vista da jornalista mulher branca sobre isso, e aí
elas não se sentiram confortáveis depois de ter feito, mas conta sobre isso, porque se ninguém escrevesse essa história, é isso. Não ia ter registro da boca delas do que acontecia, entendeu? E eu fico me Nos perguntando... Estados Unidos, sei lá em que década. O que eu vou estudar, o que eu vou pesquisar, porque tem muita coisa. Às vezes a gente pensa, é nos clássicos, né? Mas tem tanta coisa para a gente ir atrás e tentar achar. Não é fácil. A nossa documentação é muito difícil. Mas existe. E às vezes você tem que fazer a leitura dentro da leitura para entender o que está ali e onde quiseram chegar. Muito sabe? legal, cara, que você está estudando isso. Eu estou muito feliz de estudar, está sendo muito bom, estou aprendendo muito e estou percebendo essas fragilidades que a gente tem e entendendo questões delicadas que às vezes as pessoas minimizam e acham que é mimimi e que, na verdade, é muito pelo contrário, são necessárias e fundamentais. E é por isso que a gente não consegue se organizar em sociedade e não consegue evoluir. Porque um fica puxando o pé do outro para baixo, entendeu? Quando um quer nadar para cima para respirar, o outro vai lá e puxa o pé, porque ele acha que ele pode puxar o pé do outro, entendeu? A gente ainda está nessa. A gente não saiu dessa ainda. A gente ainda vive situações iguais, era isso que a gente estava falando. Iguais. E a gente ainda não entendeu que a gente continua. A gente está repetindo a história. A gente está reproduzindo. A gente está fazendo a mesma coisa e a gente está achando que está diferente, porque a gente tem um celular na mão. É a mesma coisa com outra acessibilidade. Exato. O Bruno Perini, já que ele veio no Flow, ele falou isso. Ele falou, a cada 30 anos... É a frase de alguém que ele leu aqui. A cada 30 anos surge uma nova geração achando que sabe tudo o que a anterior não sabia. Sim. E aí ela comete os mesmos erros porque ela não para estudar e ler e se aprofundar nos erros que fizeram antes dela. Exatamente. E essa sabedoria do mais velho também, que a nossa sociedade ignora completamente. A gente acha que velho, acabou. É o fim. A gente só acha que é o fim. Sim. A gente não acha que... E aí você tem outras civilizações, como os indígenas, por exemplo, que não. O mais velho é o sábio. É ele que vai organizar a sociedade. É o chefe ali, né? Inclusive, ontem eu estava falando com o Chicó e a gente estava debatendo a possibilidade de entrar na sigla do LGBTQIA+, uma pessoa que não se identifica com a idade que tem, que eu não me identifico com a minha idade. Então, eu quero ter uma idade não binária, eu quero ter 30x. Olha... Você deu uma ideia boa. Fica aí. Agora eu quero ter no meu documento que eu tenho 30x.